região de montanhas, nascentes, riachos de águas cristalinas, com uma economia baseada na agricultura familiar, na produção de legumes e verduras que abastecem o Rio de Janeiro. É o Cinturão Verde da Serra. Vamos percorrer algumas regiões entre as cidades de Teresópolis e Friburgo, passando por vales e encostas dessa belíssima serra fluminense. Aqui se encontram algumas das florestas de Mata Atlântica mais bem conservadas do Brasil, que hoje fazem parte de um conjunto de áreas de preservação ambiental que formam o chamado Cinturão Verde da Serra. O que poucos sabem é que esse título não se deve só às suas florestas nativas, mas também ao fato da região ser a principal produtora de alimentos do estado do Rio de Janeiro. Vale da Cachoeira, região de Bom Sucesso, município de Teresópolis. Nós estamos bem no coração do chamado Cinturão Verde da Serra, região responsável pela maior parte do abastecimento de legumes e verduras da cidade do Rio de Janeiro. O Cinturão Verde da Serra engloba áreas dos municípios serranos de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, entre outros que se estendem pelas vertentes da Serra do Mar, cortando de leste a oeste o estado do Rio de Janeiro. Com um relevo de formas arrojadas que chega a mais de 2.300 metros de altura e uma riquíssima flora de Mata Atlântica, a região abriga uma das reservas ambientais mais antigas e famosas do Brasil, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Nos últimos 2 anos, outras áreas de preservação foram criadas na região, como o Parque Estadual dos Três Picos, formando uma extensa área contínua de proteção que hoje é um dos destinos preferidos de amantes da natureza, montanhistas e aventureiros de todo o mundo. A paisagem serrana do Rio esconde um aspecto de sua natureza que talvez seja até mais importante e presente na vida da população do estado: a sua produção agrícola. Com solos férteis, clima ameno e águas cristalinas, essa região responde atualmente por cerca de 70% da produção estadual de legumes, frutas e verduras. Isso aqui produz muito. É a força da produção de verdura e essas legumes, essas coisas, é essa parte nossa aqui serrana. Parte de Teresópolis, pega uma parte aqui de Friburgo, Soledade, que é parte de Sumidouro. É a parte mais forte que tem de verdura e legume é aqui. Entre picos e escarpas cuidadosamente esculpidos pela natureza e a luxuosa cobertura florestal da Mata Atlântica, lavouras, cuidadas com esmero há gerações, fazem brotar da terra o alimento de milhões de pessoas nos grandes centros urbanos do estado. A gente tem um solo extremamente fértil, a gente tem uma pequena camada de terra preta, de humus, uma pequena camada que se esgota facilmente, tem que ser muito bem cuidada, ela precisa dos devidos cuidados. E abaixo a gente tem uma camada de argila, de terra vermelha, que também é muito fértil. Se trabalhada também, você consegue produzir, mesmo na terra vermelha. Quer dizer que a vocação dessa região é lavoura.
é a agricultura. Essa é a verdadeira vocação da nossa região. O clima favorece, o solo favorece, as águas favorecem, tudo conspira para que a nossa região seja agrícola. Até meados do século XVII, a região serrana do Rio de Janeiro era um território misterioso e inexplorado, protegido da colonização portuguesa pelas altas escarpas da Serra do Mar e pelos índios bravos que ali viviam. Essa situação só começou a ser revertida no início do século XIX, com a fundação pela família imperial das principais cidades da região: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Nesse relativo isolamento, a região ficou à margem do processo de degradação ambiental que vinha a reboque de um sistema econômico baseado nas monoculturas de exportação da cana e do café. Nas serras, prosperavam as pequenas propriedades familiares voltadas para a agricultura de subsistência, estimuladas também pela grande imigração de europeus, que já praticavam esse modelo de produção. Por outro lado, esse relativo isolamento também significou uma situação de abandono desses pequenos produtores rurais, situação que piorou na segunda metade do século XX com os incentivos ao modelo do agrobusiness. Cada vez mais dependentes de insumos e defensivos agrícolas caros, sem qualquer orientação e dependendo de grandes atravessadores para o escoamento de sua produção, os agricultores da região estavam entregues à própria sorte. Teresópolis tinha tradição, não era em produto de olerícola, né, das hortaliças em si. Produzia-se um produto que todos devem conhecer, que era muito utilizado pela Colombo, né, que era o mamelo. Então tinha toda uma região de produção de mamelo. Veio uma doença e dizimou o mamelo. Acabou praticamente a produção de mamelo. Então afetou a economia local. E um técnico veio para cá e falou: essa região tem condições de produzir produtos a nível ambiental, água, clima, tudo vai favorecer, vamos entrar com as hortaliças. Então começou a desenvolver esse programa, esse cultivo de hortaliças. A produção de sumidouro era quase que zero. Não era zero porque tinha ainda uma junta de boi que lavrava lá uma terra e plantava milho, feijão, batata. E não tinha verdura, verdura não se vendia, era taxa zero. Ninguém plantava um pé de alface para ser comercializado nas pequenas ou grandes cidades. O crescimento populacional e a desinformação sobre desmatamento e poluição dos rios estavam degradando uma área que tinha conseguido sobreviver à ação do homem. Em algumas regiões do Cinturão Verde da Serra, os agricultores passaram a usar tratores para cortar as encostas e fazer lavouras, sangrando a terra e removendo a Mata Atlântica. Mas essa prática tem ameaçado as nascentes, que fornecem água para as plantações. Há 5 anos atrás aqui o desmatamento era muito grande. Há 5 anos atrás, se você falasse em não desmatar, eles te convenciam que tinha que desmatar. Eu cheguei até o ponto de ouvir um dia de um tio meu que a árvore puxa muita água e seca as nascentes. Eu já cheguei a ouvir isso. E não adiantava, ia ser discutir, só discutir e formar inimizade. Para os agricultores do Cinturão Verde da Serra, o processo de conscientização ecológica das últimas décadas teve um impacto positivo direto, tanto na valorização da estrutura familiar de produção, quanto no controle ambiental mais rigoroso. A criação do Parque Estadual dos Três Picos, em 2002, foi fundamental para a preservação da Mata Atlântica da região. Teve também um reflexo imediato na preservação dos mananciais, no controle natural das pragas e na educação ambiental dos produtores locais.
Hoje em dia, depois que veio para cá o Parque Nacional dos Três Picos, veio e começou a aplicar multas mesmo, né? Tem queimada? Conversa na primeira vez, não conseguiu, na segunda vez ele aplicava multas. E aplicou uma multa na nossa região, já serviu para ninguém mais desmatar, ninguém mais sair tacando fogo de qualquer maneira. A criação do Parque dos Três Picos foi o que mais ajudou na questão de nascente aqui, porque a água estava secando. A gente via a cada dia a água secando. De 15 anos para cá, a água começou a secar muito. E de 5 anos, pegando 5 anos finais, as águas foram aumentando. Depois que o parque começou a agir e não deixar mais haver desmatamento. A agricultura familiar ressurge como um modelo alternativo, não apenas para uma produção de alimentos mais sustentável ambientalmente, como mais justa em termos humanos e sociais. Só na região do Cinturão Verde da Serra Fluminense, são cerca de 10 mil famílias trabalhando diretamente na agricultura. A pecuária é extremamente nociva. Onde se pratica a pecuária? A gente tem o Vale do Rio dos Frades, que é nosso vizinho, atrás das nossas montanhas. É todo de pecuária. Você não aproveita da mesma forma, na mesma proporção que a gente aproveita a mão de obra na nossa região. No nosso vale é todo agrícola. O Vale dos Frades é todo pecuária. Nós temos centenas de pessoas trabalhando. No Vale dos Frades tem 1 ou 2 pessoas trabalhando. A gente tem reserva de floresta. O Vale dos Frades está acabando as florestas. As florestas estão se esgotando, tudo transformando em pasto, tudo em plantação de braquiária. Apesar de ser uma área de proteção ambiental, é tudo, até dentro do rio, tudo pasto. Atualmente, regiões tradicionais de agricultura familiar, como a do Cinturão Verde da Serra, tiveram um grande crescimento, revertendo em parte o isolamento e o abandono em que estiveram presas num passado nem tão distante. Quais os problemas enfrentados pelos produtores de hortaliças do Cinturão Verde da Serra do Rio de Janeiro? Quais as soluções? O que os agricultores propõem? Além de garantir a fartura da mesa de cariocas e fluminenses, a produção do Cinturão Verde da Serra aponta para uma realidade nem sempre percebida pelos consumidores: a dos pequenos produtores rurais. Em todo o país, os pequenos agricultores que trabalham em regime familiar são responsáveis pelo abastecimento de mais de 60% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. A agricultura brasileira sempre teve um modelo predatório do ponto de vista social, cultural e ambiental, com predomínio de latifúndios de cana, café e, recentemente, de soja, e ainda com incentivos dos governos. Sem recursos financeiros para adquirir equipamentos e tecnologia,
Esse produtor tem que praticar uma agricultura de pequena escala, com pouco uso de insumos agrícolas, baseada em conhecimentos tradicionais. Isso aqui a família toda trabalha, a não ser aqueles que já foram para caçar outra coisa para trabalhar. Mas quem trabalha aqui na roça, levanta, é esposa, é filho, eles plantam, não tem esse negócio de estar... Quando às vezes precisa o produtor do lado precisa de uma ajuda, a gente dá, ou às vezes precisa de uma muda, eles arrumam, a gente a mesma coisa. Não tem, isso aí não tem dificuldade, aqui é o pessoal que se dá bem por causa disso. Existe a solidariedade? Tem a solidariedade, que ali não tem negócio de ficar um virando as costas um para o outro não. A vantagem aqui que a gente tem na roça é isso. É muito bom. Com o crescente interesse do mercado por alimentos mais saudáveis e orgânicos, o pequeno agricultor do Cinturão Verde da Serra do estado do Rio teve a sua produção bem mais valorizada. Eu acho assim, a gente for falar do mais simples, quer dizer, na verdade, os processos orgânicos já existiam, né? Lá, os nossos avós, lá, a gente quando era criança, assim, eu pelo menos, tinha aquela história do pé de couve lá no quintal, quem tinha quintal. Então era uma coisa natural, né? Não tinha muito... E as pessoas faziam direito, faziam sem utilizar venenos, né? E nós tivemos um retrocesso aí nesse período da Revolução Verde, em que houve um equívoco, né? Quer dizer, as pessoas tentando resolver um problema criaram outro. A introdução de novas técnicas e tecnologias, como as estufas e a hidroponia, trouxe também maior produtividade para o pequeno agricultor, valorizando também a sua mercadoria junto ao mercado consumidor. Eu tenho um ambiente protegido, a gente fala cultivo protegido. Dentro do cultivo protegido, eu consigo melhorar as condições climáticas daquele local. Primeiro, excesso de água. Eu tiro o excesso de água. Eu coloco a água necessária para a planta. O excesso é colocado para fora. Iluminação. A planta é outro fator, envolve a iluminação. Plásticos que filtram a quantidade de luz, para você diminuir essa intensidade para as plantas mais sensíveis. Então você consegue controlar o ambiente. Aí, como eu tenho condições de, nessa planta, favorecer essas condições climáticas, eu vou ter uma planta melhor, que muitas vezes é o dobro de tamanho, de peso daquela colhida, com menos utilização de insumos, porque não vai ser tão favorável às doenças e pragas. Tradicionalmente, o grande drama do pequeno agricultor sempre foi o escoamento de sua produção, que antes era dependente de atravessadores e das flutuações dos preços do mercado. Nessa região do Cinturão Verde da Serra, atualmente, galpões recebem toda a produção dos agricultores a um preço mais justo, diminuindo as suas perdas, que antes eram frequentes. Há bastante tempo atrás, quando a gente levava para o mercado lá embaixo, mandava às vezes para o mercado, né? Eles não tinham preço, eles mandavam o que queria. Tinha vezes de mandar nota branca, não vinha nada no começo. Nada. Eles falavam que não vendia, aí mandava nota branca que não deu para despesa. Tinha dia que mandava uma mixaria, tinha dia que não mandava nada. E depois do Ceasa melhorou, aí quando eu mesmo fui vender. Aí melhorou. Porque antes a gente mandei para o Ceasa, mas mandava para o atravessador. Aí ele comia tudo. É bem melhor a gente vender do que mandar para o atravessador. O atravessador ele tira tudo que pode. Agora ele põe o que a gente vê, ele põe tudo e paga direito, paga bem. A revalorização recente da produção familiar trouxe mais incentivos e melhorias para o campo, que se refletiram na melhoria da qualidade de vida e da formação desse agricultor. Hoje é muito difícil um agricultor que não tem internet. Através da internet já facilita tudo. Além da internet, hoje ele tem o trator, né, que ajuda muito. A maioria tem o próprio caminhão. O agricultor é respeitado na nossa região, em todas as regiões eu acho que o agricultor é respeitado, porque as grandes empresas sabem que ela depende do agricultor. Se o agricultor não existir, como que lá na Zona Sul vai comer o alface? Não tem como ter alface lá se não tiver o agricultor aqui.
Esses indicadores positivos não escondem antigos problemas, como as péssimas condições das estradas e a dependência de insumos agrícolas, fertilizantes e defensivos, fatores que encarecem muito a produção. O que precisa melhorar é o seguinte, eu acho que o melhor mesmo era a estrada e preço dos adubos. Eles querem comprar um saco de adubo, vai pagar 80, 85, 90 reais, né? Vai comprar um vidrozinho de agrotóxico que dá para umas 2 ou 3 pulverização de cada 100 litros cada, né? Então fica muito caro. E na hora de vender o produto, só vende por um preço mínimo. E quando quando o cheque chega, que vai trocar o cheque para pegar o dinheiro para pagar a dívida, continua praticamente sem dinheiro outra vez, depois de ter trabalhado de manhã à noite e reclamar sempre que está cansado, né? O caminho para a solução desses problemas vem de outra antiga tradição. A união faz a força e a cooperação traz muitos resultados. Vai representar a economia nos insumos que se usa para produzir as hortaliças da região. Olha, o selo de qualidade lá na venda, você pode qualificar a produção com relação à água, com relação ao uso ou não do agrotóxico, na compra do que se usa na lavoura, comprando em grande quantidade, 10 mil pessoas fazendo uma compra, obviamente vai comprar com preço melhor. Isso vai representar economia e aumento na margem de lucro dos pequenos produtores e barateamento lá para o consumidor também, que é importante também. Conjugando soluções tradicionais com novas tecnologias e uma consciência ambiental, comunidades camponesas como a do Cinturão Verde da Serra estão produzindo alimentos mais saudáveis, de forma mais equilibrada e melhorando sua qualidade de vida. Tão antiga quanto o homem, a agricultura entra nesse novo milênio mais valorizada do que nunca, lembrando-nos que o natural da vida é produzir mais vida e que a ação do homem, quando integrada à natureza, não precisa gerar mais destruição. É esse exemplo que estamos registrando nessa linda região do Rio de Janeiro, chamada Cinturão Verde da Serra.